mais de 60 anos de vida, né? E a gente vai dividir, para também não ficar muito cansativo, a ideia aqui, como a gente falou, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte introdutória, que eu vou contar a história e vou entrar em aspectos mais construtivos, mais práticos, vai ser dada hoje. E aí a parte de dimensionamento, o Marcos vai fazer para vocês amanhã de manhã, às 10 da manhã, onde ele vai mostrar para vocês todos os critérios de projeto, de dimensionamento, e no final ele vai abrir o programa e vai fazer um cálculo de uma obra já existente e vai fazer lá um ensaio com vocês de um muro real, assim, como é que é o nosso dia a dia, tanto de carga, tanto de altura, e vai colocar no programa e vai rodar várias oportunidades. Vocês vão ver da onde é que saem aquelas armaduras, que tipo de armadura sai, se trocar para o aço, para o sintético, o que acontece, se trocar a carga, se trocar o solo, enfim. Vai ser bem dinâmico também essa parte. La peau étant des écailles rigides qui peuvent jouer en tous sens les unes par rapport aux autres. Parque de barragem, falso túnel. Vocês vão ver que são vários elementos, embora seja uma solução simples, que basicamente nós estamos falando de 3 elementos, basicamente 3, paramento, o reforço e o aterro. Para você subir esse sistema, você precisa de parafuso, elementos de ligação, geotexto, PDM, uma série de coisas. Então a gente manda tudo isso para a obra. A gente fez aqui como experimento prático, a gente colocou fibras sintéticas, aquelas fibras que reforçam o concreto, mas aqui poderia ser também fitas de papel. Você faz uma fita de papel, então você faz aqui, né, nesse caso a gente fez 3 camadas de fita sintética, né, de fibra sintética, poderia ser 3 camadas de fibra de papel, de folha de papel, e essa mesma carga que você colocou aqui em cima, você coloca de novo. Vocês vão perceber que estabiliza o maciço, porém ainda as tensões superficiais aqui no paramento, aqui na face da estrutura ainda desmorona. Você não tem resistência suficiente para mobilizar isso aqui. Por isso que precisa do paramento. Então, voltando um pouco atrás aqui no desenho, você tem o paramento como uma função secundária da estrutura. O paramento é importante para você manter a integridade da estrutura na parte da erosão de face. E ele também funciona como um elemento que ele vai permitir trabalhar a estrutura. É uma estrutura flexível, embora seja concreto, $1 por metro quadrado, mas enfim, pode transformar isso em real, vai dar a mesma coisa. E o Nares tem um trabalho muito legal que mostra essas curvas também, essa tendência, tá? Eu não peguei isso dele, é um estudo que nós temos, mas bate muito com o que ele tem, tá? É uma construção pré-fabricada, vocês vão ver que é uma construção pré-fabricada no pé da obra. Um outro negócio bacana que a gente consegue fazer, trabalhar, que aqui no Brasil a gente faz muito pouco, mas que fora daqui eles fazem coisas maravilhosas, assim, eu tive a oportunidade de ver, eu fiquei encantado. São esses trabalhos arquitetônicos de textura no painel. É simplesmente você colocar um liner embaixo do nosso molde, no fundo do molde, um isopor ou um molde emborrachado, e você consegue ter uma textura e traz um aspecto visual muito legal para a obra. Aqui é comum fazer trabalho artístico, pintura e tal, mas dá para ser feito trabalhos de alto relevo, e a gente está desenvolvendo aqui alguns deles. Tem uma ancoragem lá de 18, então assim, vou ter que fazer 12 emendas. Aí o que eu faço emenda? Tem um lugar que você vai fazer o furo, vai ser feito um parafuso aqui, e parafuso é um parafuso especial, de alta resistência, enfim. Mas ela já não é mais lisa, ela tem essa ranhura. E essa ranhura aqui, ela é feita para que o solo fique encapsulado aqui e tenha uma melhor interação. Mais ou menos a ideia da geogrelha, tá? Então, hoje, para o muro de 10 metros de altura, você não precisa mais de 10 metros de fita. Você usa 70% da altura, 7 metros, tá? Então, por que isso foi possível? Foi possível porque foi melhorado, foi desenvolvido uma armadura diferente. Essa armadura aqui,
ela muda a espessura, muda a largura. Você tem de 40, 45, 50, depende do quê? Do cálculo que vocês vão ver amanhã. Amanhã vocês vão ver que o Marcos mexe na aderência, falta aderência, precisa aumentar o tamanho da fita ou aumentar o tipo de fita, enfim. Essa é a fita metálica. E essa daqui é onde vai ficar dentro da... Você vai fazer na ligação. Vou mostrar a foto para ficar mais claro o que eu estou mostrando aqui Você vai fazer na ligação. Vou mostrar a foto para ficar mais claro o que eu estou mostrando aqui Tem uma ancoragem lá de 18, então assim, vou ter que fazer 2 emendas. Aí o que eu faço emenda? Tem um lugar que você vai fazer o furo, vai ser feito um parafuso aqui, o parafuso é um parafuso especial, de alta resistência, enfim. Mas ela já não é mais lisa, ela tem essa ranhura. E essa ranhura aqui, ela é feita para que o solo fique encapsulado aqui e tenha uma melhor interação. Mais ou menos a ideia da geogrelha, tá? Então, hoje, para o muro de 10 metros de altura, você não precisa mais de 10 metros de fita. Você usa 70% da altura, 7 metros, tá? Então, por que isso foi possível? Foi possível porque foi melhorado, foi desenvolvido uma armadura diferente. Essa armadura aqui, ela muda a espessura, muda a largura. Você tem de 40, 45, 50, depende do quê? Do cálculo que vocês vão ver amanhã. Amanhã vocês vão ver que o Marcos mexe na aderência, falta aderência, precisa aumentar o tamanho da fita ou aumentar o tipo de fita, enfim. Essa é a fita metálica. E essa daqui é onde vai ficar dentro desse tipo de estrutura. A gente faz com um vão de até 25 metros, dá para fazer tranquilamente. Desculpa, toma um pouco de água aqui porque a voz está falhando. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá terminando, tá? Excelente, Bruno. Muito bons detalhes. Acho que o pessoal está gostando. Bruno, esse pessoal que estava mexendo na obra, fazendo toda a concretagem lá dos moldes, eles são o pessoal da obra, não são o pessoal de vocês. Isso. Geralmente ou é o cliente final que faz, né, que é uma construtora, ou se ele não tem pessoal, ele subcontrata uma empresa executora. A gente tem várias para indicar. O pessoal tem treinamento? Sim. O nosso técnico, vamos dizer assim, ó, se uma empresa nunca fez terra armada na vida, mas é uma empresa que faz terraplenagem, porque no final é sobra uma obra de terraplenagem, tá? Então, a primeira você escobrir até em cima, a segunda você forra por dentro, depois coloca uma camada de jornal, forra por dentro novamente, outra camada de jornal e assim sucessivamente até chegar em cima. E a experiência é, bom, agora essa daqui que está escondida, eu vou puxar a caixa. Qual é a tendência da brita que está dentro da caixa? Escorregar. Ela vai esparramar, vai tentar chegar no seu equilíbrio, 30 e poucos graus. Agora a segunda caixa, a hora que eu vou tirar, o que vai acontecer? Nada vai se meter. O que não vai conseguir ficar no lugar? É a pedrinha que está encostada na caixa. Essa caixa. Então, a garrafada ela consegue resolver tudo que vai para trás. A única pendência Foram os testes feitos na Suíça que mostram o que acontece quando o material rochoso se choca com a barreira. Veja novamente como a rocha é amortecida. Essa barreira aguenta 2,5 toneladas caindo em queda livre. Isso pode ser equivalente à queda de 5 carros. Essa obra tem a duração aproximada de 6 meses. Iniciamos aqui com a limpeza, retirada dos blocos soltos, perfuração e injeção das ancoragens. Posteriormente foram colocados postes por todos os demais sistemas da barreira, a tela de alta resistência, o sistema de freios e as ancoragens. Essa solução se torna bastante competitiva quando comparado com o revestimento total do talude com a tela metálica. Nesta área, por exemplo, caso não fosse empregada a solução em barreira, a alternativa seria revestir praticamente todo o talude com rede metálica de alta resistência grampeada com chumbadores. E aí, em função do levantamento topográfico e análise geotécnica do local, utilizar a barreira significa deixar... É como se você tivesse revestido a armadura com o próprio solo, você passa a ter um atrito bem mais competente. E esse mesmo muro de 6 metros de altura, agora você consegue resolver com 4,5 metros de comprimento de armadura. Ou seja, eu reduzi 50% o comprimento de armadura. E isso tudo afeta o custo, porque na solução em terra armada, o grande peso do custo é o aço.
Então, quanto menos aço você conseguir usar, mais competente vai ser o teu preço. Bom, aí aqui nós vamos começar então agora sobre dimensionamento. Eu acho que aqui todo mundo sabe como se calcula o empuxo, né? Você tem... eu tenho um muro que eu chamo de pé de talude, onde no topo do muro cresce um talude. E depois eu tenho um terceiro muro que eu chamo de muro de encontro portante. É um muro que, quando você chega no topo, ele tem uma sapata e as vigas do teu viaduto descarregam diretamente em cima do meu muro. Essa solução é uma solução viável de ser usada, mas ela requer uma fundação extremamente competente. Extremamente competente. Por quê? Porque quando você calcula a tua superestrutura do viaduto, você não leva em consideração esforços de torção. E se você tiver uma fundação pouco competente, você pode ter recalques diferentes ao longo do muro, de um lado, e ao longo do muro do outro, que podem causar na estrutura. Isso daqui é o que a gente utiliza, porque a gente pega a saída do programa de análise de estabilidade, seja o Valdez, Araújo e o Tise, e já entra direto no Talrem, e aí já consegue calcular a análise de estabilidade. E também temos softwares de elementos finitos, que são utilizados só para obras muito especiais. Isso daqui é um encontro portante alto. Você vê que isso aqui é uma sapata. Ó. Isso aqui é a sapata de distribuição, o pescoço da sapata aqui. E ele te dá a tensão e a deformação ao longo do paramento, em função das cargas que estão em cima do viaduto. Em tombamento, você não considera sobrecarga. E aí, com isso, olha só, eu cheguei com 4 metros de comprimento de armadura para 4,5 metros, que eu tenho que usar o reforço tipo 2, que é 50 por 4. Por que eu tenho que usar o reforço tipo 2, que é 50 por 4? Porque você está vendo aqui, ó, a aderência. Esse TF sobre TM é o valor da aderência. Quando para mim dá 1.0 aqui, é como se tivesse dado 1.50 alguma coisa. Porque quando eu calculo a minha resistência da peça, eu divido ela por 1,50. Entendeu? Então, com isso, esse 1.01 para mim é 1% acima de 1,5. A norma que a gente quer utilizar. Eu geralmente utilizo fatores de segurança para a estabilidade de talude. Quando está na declaração de escopo do cliente, utilizar estados limites, a gente vai nos estados limites, né? Interfaces. Aqui em interfaces é onde a gente faz o lançamento das superfícies, tá? Primeiro você vem aqui em tamanho do modelo,
gera a coordenada mínima, que é a inicial, o tamanho máximo do modelo e a altura máxima desde a profundidade, desde o lance mais profundo do seu modelo, tá? E a partir daqui você vem adicionando linhas, tá? Você adiciona, por exemplo, a primeira linha, você adiciona a coordenada em X e a coordenada em Z. Eu vou mostrar aqui como é que ficou cada uma dessas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, a primeira, a superfície, ela tá... Provavelmente o Gneiss, eu vou identificar aqui o Gneiss, e aqui você vai ver o corpo rochoso que forma a Serra das Araras. Uma caixa linda, maravilhosa. Estou vendo aqui identificando algumas quebras mecânicas, né? E algumas trincas da rocha original. Marcelo, eu queria te agradecer por me receber aqui e que lindas essas caixas nossas de sondagem. E agradecer também ao nosso querido cliente aí. Grande abraço. Entrando aqui a nossa trilha, aqui, adentrando para o Bananal para chegar no caminho da sonda. Aqui nós estamos na trilha, andando aqui para chegar à sonda. Nós vamos caminhar alguns metros para identificar a estação da sonda onde ela está parada. Eu, infelizmente, cheguei na hora do almoço, o pessoal está parado, mas nós vamos mostrar a máquina e o equipamento e mostrar um pouquinho dessa dificuldade.